Muito bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. É muito bom estar junto com você, no seu lar, para trazer o recado do Senhor ao seu coração. Muito bom poder realmente participar e partilhar daquilo que Deus tem colocado em minha vida, na vida de cada um dos que estarão participando também deste culto. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar hoje, nesse dia tão especial, no nosso domingo, para estar celebrando o Senhor, celebrando a vitória de Cristo em nossas vidas. Vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus a sua direção, a sua sabedoria, e assim estaremos iniciando assim o nosso culto. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso para conosco. A tua palavra nos revela um Deus supremo, um Deus criador, um Deus excelso, um Deus que não abandona jamais a tua igreja. Fica conosco, Deus. Fala grandemente em nossas vidas, fala grandemente em nossos corações. Dê graça, força a cada um de nós. Abençoa, Deus, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, que os louvores aqui cantados venham também renovar o nosso vigor, a nossa alegria e a nossa esperança em Cristo, Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 33 para a nossa meditação. É esse texto que estarei depois trazendo o recado do Senhor para os nossos corações. Diz o seguinte, Salmo 33 diz o seguinte: Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha do céu e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Louvado seja o Senhor. Principalmente o versículo 21 que diz, 20 e 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Em Cristo, em Deus, nós podemos confiar com toda certeza. Confie nisso plenamente. Vamos agora ouvir um louvor para a nossa meditação, ministrado pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor. Amém, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com mais este louvor maravilhoso, que diz: quando levanto as minhas mãos, eu posso ordenar que o mal vá embora, para nunca mais voltar. O furado vai ficar com as mãos ungidas, não há mal que resista tanto poder. Esse louvor, fala muito dos dias que estamos vivendo, E quando a gente declara em nome de Jesus, a gente clama o nosso Deus, Ele nos ouve, E
nós, como servos do Senhor, o Senhor pode ungir as nossas mãos, né? Para interceder pelo enfermo, para orar pela pessoa. E o Senhor, através de nós, o Senhor pode curar vidas, né? Usar as nossas mãos, assim for a vontade dele, né? Que nós possamos, nesse tempo que estamos vivendo agora, declarar em nome de Jesus que esse mal vai embora do nosso país, da nossa terra, dos países, do mundo, em nome de Jesus, né? E que vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, vidas possam nesse tempo ouvir de Cristo, possam entregar a vida delas ao Senhor, né? E nós possamos viver um novo tempo. Amém? Amém. Louvar o nosso Deus. É hora da igreja clamar ao Senhor. Amém. Amém. De onde vem essa unção? Tirar
Em nome de Jesus, esse mal vai cair do nosso. Continuando com vocês, vamos estar agora ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer no dia de hoje. Ele tem algo importante para falar aos nossos corações. Como eu li no início do nosso culto, eu li o Salmo de número 33, né, um salmo importante para todos nós. Eu queria falar um pouco as razões que o salmista nos coloca nesse salmo, razões para louvarmos ao Senhor, louvarmos ao Criador e preservador do universo, né? Aquele que é o nosso Criador, aquele que preserva o universo, aquele que tem feito grandes e grandes coisas por cada um de nós. Nesse momento que nós estamos vivendo, momento difícil que nós estamos atravessando, que o mundo está atravessando, não é só o Brasil, mas o mundo está atravessando com a questão dessa pandemia, nós temos que, acima de tudo, né, de todo o nosso coração, estarmos mais próximos possível de Deus. É um momento agora de reflexão, um momento de estarmos dobrando os nossos joelhos, clamando pela nossa nação, pelo nosso povo, confiando no Senhor de todo o coração, porque dele vem realmente a melhor resposta, dele vem a nossa suficiência, dele vem a nossa capacitação, né? Ele cuida de cada um de nós. Deus tem cuidado, né? Nós vemos que Deus tem sido maravilhoso. Essa semana mesmo, nós vimos aí, tivemos a notícia, nós ficamos um pouco preocupados que a irmã Anice, uma irmã que nós temos orado já por um bom tempo, né? Já por muitos anos temos orado por ela. Ela tem passado alguns momentos difíceis com a sua saúde, ela que lutou contra o câncer, tem vencido, e ela foi contaminada com o Covid-19, com o coronavírus, e foi internada. 50% do seu pulmão estava comprometido, mas graças a Deus, na sexta-feira ela teve alta e venceu essa batalha, né? Nós louvamos a Deus. Ou seja, Deus está conosco. Deus está conosco. Não quer dizer que nós não temos que nos cuidar. Muito pelo contrário, né? Nós temos que ser prudentes. A Bíblia diz que nós temos realmente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. É o dever nosso como cristão, né? De estarmos cuidando de cada um de nós. Então, ou seja, nós temos que evitar, né, sair, respeitar o isolamento social, como está sendo dito aí pelos nossos governantes. E, acima de tudo, orar e confiar em Deus. Deus está conosco, e Deus protege e Deus cuida de cada um de nós. Mas eu queria falar algumas lições importantes baseado nesse salmo que nós aqui lemos, né? Alguns pontos fundamentais que o salmista aqui nos chama, né? E nos convida, né? Esse salmo é um convite para o louvor. E nesse salmo nós vemos, né, ele dizendo, acima de tudo, exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, né? Esse salmo é um salmo que mostra, né, os atributos de Deus, o que ele é para cada um de nós, ele como Deus criador, Deus sustentador, Deus que preserva o mundo, mas acima de tudo um Deus justo e fiel. Se você ler, por exemplo, versículo 4 e 5, né, é os versículos fundamentais nesse salmo. Ele fala, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça. Nós vivemos numa era de muita injustiça social, muitas pessoas fazendo coisas erradas, praticando mal, intrigas, né, entre governantes, entre países e tudo mais. Mas nós vemos que o nosso Deus ele é justo. Nós vemos que o nosso Deus ele realmente age com justiça, com retidão. Nele não há falha, nele não há engano, né? Deus não mente, Deus realmente cumpre a sua palavra. E nós vemos que está acontecendo agora, é algo triste, mas é cumprimento da palavra do Senhor, cumprimento das profecias do Senhor. Nós vemos, desde que Cristo subiu aos céus, muitas coisas vêm acontecendo. Surgiram falsos profetas desde o início, tem surgido agora. Guerras, o mundo sempre teve e sempre terá guerras, né? Rumores de guerras. Pais contra filhos, filhos contra pais, coisas desse tipo. Está se cumprindo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. E aqui o texto fala que a palavra do Senhor é reta, é inerrante. A palavra do Senhor é verdadeira. Nós estudamos, né, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre o islamismo. Nós terminamos ontem essa lição
e eu fiz algumas comparações da Bíblia com o Alcorão. E nós vemos realmente como a Bíblia é a palavra. Cada vez mais que eu estudo, eu vejo como a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro verdadeiro. O Alcorão é cheio de contradições. Nós lemos ontem um texto onde o Alcorão permite que o marido possa agredir, bater na sua própria esposa, coisa que a Bíblia condena. Desde lá do início, a Bíblia condena. Ou seja, a Bíblia manda os maridos amar as suas esposas, acima de tudo, amar a sua família. Né? Deus ama, Deus não aprova a violência, né? A injustiça, Deus aprova a justiça, quer que nós sejamos retos acima de tudo. Então, nesse texto, nós vemos realmente lições fundamentais para as nossas vidas, né? Que nós estamos salientando aqui, né? Então nós vemos, por exemplo, né, que ele nos convida, acima de tudo, a exaltar ao Senhor justo e fiel. Esse salmo revela um Deus justo que tudo que faz e age com bondade e misericórdia, né, para com os pecadores. Né? Ele é um Deus misericordioso para com os pecadores. Né? Nós somos falhos, somos pecadores, nós não merecemos a salvação e Deus, com seu amor incomparável e incondicional, ele envia seu único filho para morrer por cada um de nós. Né? Ele realmente entrega seu único filho como resgate pelo meu pecado, pelo seu pecado. Que maravilha! Então é uma razão que nós temos para louvar ao Senhor, para exaltar. Exaltar é realmente estar felizes, saltando de alegria, né? Reconhecendo Ele como nosso Rei, acima de tudo, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Que esse salmo realmente revela isso, né? Que Deus realmente é um Deus que ama, né, a cada um de nós. No versículo de número 5 diz: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A Bíblia nos ensina que a sua misericórdia dura para sempre. Já parou para pensar que nós somos pecadores, somos falhos, e que se Deus fosse nos medir como nós medimos as pessoas que nós conhecemos muitas vezes, nós estaríamos perdidos. Deus não nos mede pelo que nós somos, pelos nossos pecados. Deus ama a mim, Deus ama você, Deus ama aqueles que o negam, Deus ama aqueles que estão sem Cristo, perdidos, que estão na idolatria, aqueles que estão no ateísmo, aqueles que estão que não querem saber de Deus, que estão afastados dele. Deus ama a todos nós. Então é uma razão grande que nós temos para exaltar ao Senhor. A segunda lição que nós vemos nesse salmo, o segundo convite que nós vemos nesse salmo, o salmista nos convida a celebrar ao Senhor e entoar ao Senhor com os nossos talentos. Olha só que bonito o versículo 2 até o versículo 3. Ele fala o seguinte: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Olha que interessante. Celebrai ao Senhor com os nossos talentos. O que nós temos oferecido para Deus? Será que nós oferecemos aquilo que sobra? Será que nós oferecemos somente aquilo que nos resta, parte do nosso tempo? Ou seja, o Senhor tem que ser principal em nossas vidas. Deus nos capacita com dons. Deus te capacitou com dons. Cada um de nós temos habilidades importantes que nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. E nesse salmo aqui diz, não só com relação à música, aqui o salmista está falando para celebrar com música, né, com arte e com júbilo. Olha só que interessante, né, esse versículo bem atual. Né, eu tenho que oferecer ao Senhor o que há de melhor. Quando eu falo de louvar a Deus, não é somente a música, mas a minha vida como um todo deve ser um sacrifício agradável a Deus. Um sacrifício agradável ao Senhor. Eu estava lendo um comentário interessante que eu queria ler para vocês de do grande reformador, né, que começou toda a reforma protestante, que marcou a história da humanidade e que em 1517 ele enfrentou os poderes que havia na época e reformou a igreja, chamado Martim Lutero. Você conhece muito bem, já ouviu falar várias vezes sobre Martim Lutero, já dei aula sobre
sobre ele, sobre o que ele fez. E ele escreveu algo importante que eu vou ler para vocês. Diz assim: a música é um dos mais belos e gloriosos dons de Deus. Ela é inimiga de Satanás, através da qual pode-se espantar muitas tentações e maus pensamentos. O diabo não a aprecia. A música é uma das mais belas artes. A melodia dá vida ao texto. A música espanta o espírito da tristeza, como se pode ver na história do rei Saul, 1 Samuel 16, 23. Todo mundo conhece a história, né? Que Davi tocava sua harpa. A música é o melhor remédio para quem está triste, pois devolve paz ao coração, traz renovo e refrigério. A música é um belo e glorioso presente de Deus, muito semelhante à teologia. Eu não trocaria meus poucos dons de música por nada neste mundo. Deveríamos ensinar esta arte aos jovens, pois ela os torna gente boa e habilidosa. Olha que visão e que profundidade que Martim Lutero fala sobre isso, né? Martim Lutero fala o seguinte, que a música é um dos mais belos e gloriosos dons de Deus, né? Você que é músico, você que é cantor, que canta, que louva o Senhor, glorifica a Deus por isso. São poucas pessoas que têm esse dom. Não é que Deus desprezou a outras. Não, Deus distribui os dons conforme Ele aprouve. Eu sei tocar, canto mais ou menos, mas eu louvo a Deus, né? Porque desde menino aprendi a tocar o meu violão e Ele me acompanha por longos tempos, né? Carrego Ele para onde eu vou. E eu louvo a Deus por isso. Claro que tem pessoas que têm o dom da misericórdia, tem pessoas que têm o dom da oração, tem pessoas que têm o dom do evangelismo, tem pessoas que têm o dom de ação social, tem pessoas que têm que é aquela pessoa que tem mil e uma utilidades, né? O trabalho da formiguinha, que trabalha onde for necessário. Tem pessoas que têm o dom de receber as pessoas, de cativar as pessoas, de ensinar, de pregar a palavra. Ou seja, nós temos que valorizar os nossos dons, não podemos colocá-los dentro da gaveta ou enterrar esses talentos. Muito pelo contrário, temos que colocar à disposição de Deus. E Martim Lutero ele fala esse ensinamento, né, com profundidade. Ele fala, devemos ensinar aos nossos jovens. Talvez naquela época o jovem nem tinha espaço na igreja, a igreja era muito mais conservadora, somente o clero que cantava, que mal tinha música na igreja, para você ter uma ideia, né? Mal tinha música. Eles cantavam mais salmos. E ele fala, vamos ensinar os nossos jovens. Ele teve uma visão, porque hoje grande parte de muitos conjuntos evangélicos foram compostos por pessoas jovens que estão ali louvando e exaltando o Senhor. Então nós devemos louvar o Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons. Que você possa, assim, meu irmão, realmente exaltar de todo o coração ao Senhor, né? Celebrar ao Senhor dia após dia. Que o louvor não fique somente lá na igreja ou somente aí na sua casa, mas que ele possa ser transcendente, estar alcançando pessoas que não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a sua vida seja uma música, que a sua vida seja uma melodia que exalte ao Senhor. A terceira lição que nós vemos nesse salmo também, que é importante que o salmista nos ensina, ele fala para nós temermos ao Criador. Temer ao Senhor, pois Ele é excelso, Criador e sustentador do universo. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Não pense isso. Temer ao Senhor não é estar como muitos pensam por aí, como por exemplo, né, nós falamos há pouco na escola bíblica sobre os muçulmanos, eles têm essa visão de Deus. É um Deus cruel, é um Deus juiz, um Deus que julga, um Deus que está pronto para te condenar caso você não obedeça a Ele e siga os seus mandamentos. Muito pelo contrário. O nosso Deus sabe que somos pecadores e falhos, incapazes, e com isso Ele providenciou aquele que viria cumprir a lei 100%, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, temer ao Senhor é reverenciá-lo acima de tudo. Reconhecer os seus atributos, a sua grandeza, a sua majestade. Do versículo 6 ao versículo 18, né, concluindo esse texto, nós vemos o salmista falando e dando as razões
para nós reverenciá-lo, exaltá-lo, temê-lo de todo o nosso coração, porque ele é incomparável. Versículo 6 ele fala o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, esse versículo aqui, ele está ligado com o Gênesis capítulo 1. No Gênesis, no primeiro capítulo, quando fala da criação do universo, que Deus diz, haja luz e houve luz. Deus criou os animais, Deus criou a divisão de águas, ou seja, Deus criou o mundo pela sua palavra. Então, nesse texto, nós vemos que está ligado com o Gênesis capítulo 1. A Bíblia inteira está interligada. Então nós temos que temer a Deus porque ele é fiel em sua palavra. Nós vemos que aqui ele fala, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, o salmista nos chama para temer ao Senhor porque ele é o nosso Criador, o supremo Criador do universo. Os homens, em geral, ensinam que o mundo veio de um processo evolutivo. Isso é pregado nas escolas, é pregado nas faculdades como se fosse uma verdade. Mas a Bíblia nos ensina que o mundo foi criado por Deus. O mundo é plano de Deus. Eu e você somos planos do Senhor. Então nós temos que temer de todo o nosso coração e se render aos seus pés, de todo o nosso coração. O salmista também aqui nos ensina, né, que Deus tem um controle sobre as nações. E, meus amados irmãos, nós temos aprendido muito com essa questão da pandemia. Né? Todo mal, né? Deus permite muitas vezes algumas coisas acontecerem, porque Deus quer nos ensinar. Nós aprendemos com tudo isso. Muitas lições estão sendo tiradas. Muitas pessoas que estavam andando de qualquer maneira com Deus estão agora voltando para Deus. Eu tenho relato de muitas pessoas assim. Pessoas que talvez nem queriam saber de Deus, estão dobrando seus joelhos. Eu vejo aqui na rua onde eu moro, todos os dias, as pessoas aqui batem palma, né, aplaudem aqueles que estão trabalhando para manter a saúde, o lixeiro, os serviços essenciais, e ao final eles fazem a oração do Pai Nosso. Então nós vemos pessoas aqui na rua que nem sequer talvez se expunham, nem sequer pensavam em clamar pela misericórdia de Deus. E Deus ouve. Eu tenho certeza que Deus há de ouvir essas orações. Deus há de ouvir essas orações. Ou seja, Deus tem um controle sobre o mundo. Ele é o Criador, ele é o sustentador do mundo, ele é soberano sobre todas as coisas. Nesse texto aqui fala: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. E depois no versículo 12 ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Ou seja, nós podemos aprender, meus irmãos. Nós temos no mundo diversas nações. Temos um mundo de nações muito fortes, muito poderosas. O Brasil é um país grande. Claro que o Brasil não está lá no topo, mas o Brasil também é uma nação muito importante, muito forte. O Brasil é um país emergente. É uma das maiores economias do mundo. O Brasil tem uma importância para o globo terrestre, com certeza, como tem as demais. Mas nós vemos nação forte como os Estados Unidos, como a China, né, como os países europeus, nações poderosas, todas temerosas com um vírus que está atacando. Todos nós temos um inimigo, nós estamos numa guerra. Talvez você ainda não entendeu, não compreendeu, nós estamos em uma guerra. Uma guerra contra um inimigo invisível que nós não vemos. Parece que está tudo bem, mas provavelmente não. Então, ou seja, os homens estão apreensivos, os governantes estão apreensivos, governantes mandando acusação de um para com o outro, a gente entrando em desequilíbrio econômico. Nações que eram fortes, que tinham um poderio grande, já não estão sendo tão fortes assim. Isso mostra, meus irmãos, que os homens muitas vezes imaginam que eles são deuses também. Muitos governantes imaginam que são deuses, que são autossuficientes. Mas eles têm que reconhecer que existe alguém maior que todos, que é o Senhor. Deus é capaz de parar tudo isto.
Deus quer que as nações reconheçam que Ele é Senhor. As nações, por mais que sejam, nós vemos que o evangelho tem crescido em muitos países onde há muita perseguição. Nós temos orado pelos povos perseguidos, pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo, e o evangelho não tem parado. Muito pelo contrário, nesses países, a taxa de crescimento de cristãos tem sido maior do que aqui no próprio país como o Brasil, como em outros países onde há liberdade religiosa, como a Europa, por exemplo, como os Estados Unidos e outras nações desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Ou seja, Deus é soberano e Deus frustra os intentos das nações. Saiba disso. Né? Deus está sobre todas as coisas. E qual é o nosso dever? Orar pelo nosso país. Você tem orado pela nossa nação? Você tem orado pelo nosso povo? Orado pelo nosso presidente? Orado pelo nosso governador? Orado pelas autoridades? Eu vejo crentes tomando partido de um e de outro. Nós estamos vivendo uma era de crise política muito grave no Brasil. Essa pandemia gerou uma crise política muito grave, pessoas tirando proveito daqui e dali, um jogando acusação contra o outro. Isso não é saudável para uma nação. Nós, como igreja cristã evangélica, nós não entramos nesse tipo de discussão. Não entre, meu amado irmão. Que você saiba que você pertence a Cristo acima de tudo, que nós temos que obedecer às nossas autoridades, mas nós temos que orar por eles, porque sabemos que tudo isso, por trás de tudo isso está o inimigo. O inimigo quer destruir os lares, o inimigo quer destruir vidas, o inimigo quer realmente fazer com que haja desunião. Mas Deus está sobre todas as coisas. E nós temos que orar pelo nosso Brasil para que ele seja salvo e transformado pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui diz, feliz a nação. Qual o resultado? Qual é a fórmula para uma nação ser bem-sucedida? Servir ao Senhor. Ter a Deus como principal acima de tudo. E Deus não está comprometido com políticas. Deus não está comprometido com homens. Deus é soberano. Nós temos que nos comprometer com Ele. Nós temos que nos submeter a Ele acima de tudo. Então nós vemos nesse texto que ele nos chama para reverenciar ao Senhor de todo o nosso coração. Né? Aqui diz, o Senhor olha dos céus, versículo 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O Deus onipresente, onisciente. Esse salmo aqui revela os atributos de Deus como Criador, como soberano, como fiel, como justo, como onipresente, como onisciente, como onipotente. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Versículo 16. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Olha só que interessante, né? O cavalo não garante a força. Naquela época, né, o salmista está falando, porque naquela época não havia tanques de guerra, não havia míssil, não havia aviões poderosos, né, não havia o poder bélico como tem hoje. Muitos reis que se gabam de ter um poder. Nós vemos o rei, o presidente do Irã se gabando, né, porque tem lá mísseis poderosos, bomba atômica e tudo mais, capaz de destruir, devastar muitas cidades, muitas pessoas e tudo mais, achando que talvez eles sejam todo poderoso, mas não. Aqui diz, não há rei que se salve. Por mais que eles tenham poder bélico, seja qual for o poder que há no mundo de hoje, seja qual for a nação que tenha um poder bélico, ele não pode com a mão de Deus. Não tem como vencer ao Senhor. E aqui diz, o cavalo não garante a vitória, porque naquela época quem ia para a batalha tinha que ter bons cavalos. Né? Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Nós nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Vocês lembram de Faraó, lá no Egito, quando Moisés tira o povo do Egito? Faraó foi atrás com seus carros, seus cavalos, achando que assim ia trazer o povo de volta. E o povo estava diante do Mar Vermelho.
Eu creio que era um desafio muito grande, meus irmãos. Eu fico imaginando ali, chegar em frente daquele mar e não ter como atravessar, e o povo pressionando Moisés, murmurando contra Moisés, e Moisés estende seu cajado e aquele mar abre, e o povo passa seco, atravessa o mar. E quando chega Faraó ali, o mar engole Faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros. Ou seja, que nós possamos confiar no Senhor, não na nossa capacidade. É isso que o texto está nos ensinando. Não confie, meu amado irmão, na sua capacidade. Então eles falam, não, pastor, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, fica tranquilo, né? E tal. Acima de tudo, dobre os seus joelhos e peça direção ao Senhor. Deus nos capacita. Com certeza, Deus capacita, Deus nos usa. Mas acima de tudo, peça direção a Ele, que Ele há de ouvir o seu clamor. E para encerrar, eu queria ler 3 versículos importantes nesse salmo. Versículo 18 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. E versículo 20 e versículo 21. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor. Amém? Que nesses tempos difíceis que estamos atravessando, que você, meu irmão, não perca a confiança no Senhor. Eu sei que é difícil ficar em casa. Eu sei que é muito difícil ficar em casa. Eu sou uma pessoa muito ativa, reconheço que é muito difícil ficar trancafiado, né? Em casa, eu só saio para ir ao mercado, para fazer alguma compra de urgência aqui para minha família. Eu sei que é muito difícil, né, vivermos assim. Não é fácil. Eu, claro, tenho 2 atividades, além de pastorear a nossa igreja, eu também tenho um trabalho secular para manter minha família. E é muito difícil quem tem uma vida muito ativa, como eu, ficar preso em casa. Mas Deus tem me dado graça, Deus tem sustentado a minha vida, a minha família, Deus tem ajudado a superar tudo isso. Né? Eu tenho uma criança pequena, criança também, toda criança quer correr, quer brincar, quer pular, quer contar com os amiguinhos. Eu sei que é difícil, mas tudo isso vai passar. Tenha certeza, isso está com seus dias contados, porque o Senhor há de dar vitória em nome de Jesus. Então que nós possamos confiar plenamente em Deus e na sua misericórdia, porque Ele não está com seus olhos fechados. Aqui diz no versículo 18: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Deus está com seus olhos abertos e que você possa confiar em Deus. Vamos obedecer nossas autoridades. Não esqueçam disso. O nosso governador, ele decretou a quarentena, continuação da quarentena até o dia 10 de maio. Então vamos respeitar isso. Nossa igreja permanecerá fechada. A Bíblia nos ensina que temos que ser obedientes às nossas autoridades, acima de tudo, não desobedecer às nossas autoridades. Eu sei que está tendo muitas confusões, né? O presidente fala uma coisa, o governador fala outra. O Supremo Tribunal Federal decretou que quem toma essa decisão é o governador do estado, então vamos seguir. Nós temos que, como povo de Deus, estar obedientes. Não é um momento de perseguição religiosa, não pense isso. Perseguição religiosa é muito mais do que isso. Perseguição religiosa, nós não poderíamos nem fazer o culto online, porque a internet nos países onde há perseguição é tremendamente controlada. Pra você ter uma ideia, eu pastoreei 2 irmãs que foram missionárias no campo. Uma no Marrocos, onde há uma dura perseguição, e outra na Índia, onde a Índia faz parte, né? Marrocos e Índia estão na lista dos países que mais perseguem os cristãos. Então, quando você tinha que mandar um e-mail para elas, trazendo uma mensagem ou de gratidão, você tinha que mudar as palavras. Você não podia falar missionário, tinha que usar uma outra palavra. Você não podia falar cristão, tinha que usar uma outra palavra. Você não podia falar irmãos. Você não podia falar Bíblia, não podia falar Jesus. Você tinha que mudar. Você tinha que colocar outras palavras, colocar lá mudar algumas teclas, arroba, alguma coisa assim, para diferenciar, para que elas não fossem identificadas, porque o e-mail de cada uma delas era rastreado. Porque eles queriam saber quem está pregando o evangelho lá. Então, ou seja, que você possa respeitar esse momento, né? Fique em sua casa, respeite a quarentena. Isso é bem para você, para a sua família. Aproveite agora para estar orando com a sua família. Né? Você exerça, né, a sua liderança espiritual na sua casa, que você possa estar ali. Eu sei que eu recebi
uma figura interessante, né? O diabo falando, olha, fechei as igrejas. E Deus falou assim, olha, eu abri uma em cada casa. Interessante, né? Então, que você possa cultuar ao Senhor dentro do seu lar, na igreja que está na sua casa. É hora, talvez Deus permitiu para que nós possamos reforçar muito mais isso. Então, que você possa, sim, estar praticando. E que Deus nos abençoe. Que seja sobre nós a graça do Senhor. Amém? Vamos, nesse momento agora, estar orando ao Senhor, encerrando o nosso culto. Que Deus possa te abençoar nesse domingo, que você tenha um dia abençoado com a sua família, que tenha um bom almoço, que você possa desfrutar das maravilhas do Senhor, que Deus proteja cada lar, cada família, Deus abençoe a sua saúde, que Deus abençoe o mundo, que Deus abençoe o Brasil. Vamos estar louvando a Deus pela vida da Irmanice, que já está em casa, né, firme e forte, louvar a Deus por isso, orar por cada um, pelo Arthur, o bebezinho, que nasceu esses dias, netinho da nossa irmã Marli, nosso irmão Raimundo. Que Deus abençoe os nossos idosos, que Deus abençoe os enfermos, que Deus abençoe os nossos jovens, nossas crianças, cada lar, cada casal, que haja paz, que haja suprimento em nossos celeiros, que, enfim, que Deus derrame suas preciosas bênçãos em nossas vidas. Vamos orar e falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso que nós tivemos de cultuar a Ti. Fala aos nossos corações. Abençoa, Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Fortalece, ó Pai, a nossa fé, a nossa esperança. Ó Deus, obrigado, Pai. E nós vemos na Tua palavra revelado que o Senhor é maravilhoso, excelso, é soberano. Cuida, Pai, da tua igreja, Deus. Cuida do teu povo, cuida dos nossos idosos. Eu oro pela irmã Alzira, eu oro, Deus, pela irmã Júlia, pela irmã Dalva, eu oro pela irmã Lila, eu oro, Deus, pelo irmão Sebastião, pela irmã Ivone, por todos aqueles, ó Pai, que lutam, que passam por dificuldades, ó Deus. Cuida, ó Pai, de cada um deles. Eu oro pela irmã Nícia, obrigado porque ela está já melhor, está em casa, se recuperando. Obrigado que o Senhor foi fiel para com ela, fortalece sua fé dia após dia. Eu oro, ó Deus, pelos nossos jovens, eu oro por cada ministério da tua igreja, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, cada líder, ó Deus, que nós possamos voltar dentro em breve à nossa comunhão. Ó Pai, como é bom estar ali juntos, abraçando uns aos outros, cultuando junto ao Senhor. Nós cremos que dentro em breve estaremos juntos ali cultuando o Senhor, ó Pai. Dê graça e força para cada um, ó Deus, e que nós possamos jamais perder a nossa visão e olhando sempre firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Enfim, Pai, derrama a sua graça sobre cada lar. Abençoa esse domingo, essa semana que se inicia, seja uma semana abençoada, ó Pai. Repreendemos, ó Pai, esse mal, esse vírus que tem se levantado contra, ó Pai, o nosso povo, contra o mundo. Ó Deus, dê sabedoria aos nossos governantes, quebre toda politicagem, quebre, ó Pai, toda barreira, quebre toda intriga, ó Deus. Quebre todo o eu, que caia por terra tudo isso, que eles olhem para o povo com misericórdia e que eles possam seguir as tuas instruções, ó Deus. Abençoa, Pai, o mundo, abençoa os Estados Unidos, que tem sofrido muito, que é o país onde tem mais pessoas que estão morrendo. Oro pelo Reino Unido, Pai. Oro, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia daquela nação, da família da minha esposa Bárbara, que está lá, ó Deus, proteja todos eles, ó Pai. Abençoa as igrejas que nós passamos, ó Deus, as igrejas que onde há muitos idosos que nós pregamos, protejam todos eles, ó Pai. Enfim, ó Pai, cuida, ó Pai, do mundo, dos países muçulmanos, ó Pai, da África, ó Pai, da Ásia, de onde for, ó Pai. Os índios, cuida de todos, ó Pai. E esteja conosco, ó Pai, nos dê graça e força. Nós te agradecemos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Esse Senhor que satisfaz a nossa vida. Esse Senhor que guia os nossos passos. E que espera de nós uma vida de intercessão a cada dia, a cada momento. Amém? Quem de nós pode entender
deste momento, sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora. Nos adverte o Espírito. Arrepender-nos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. Por amor, vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor, vamos atender sim ao chamado de Deus. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor, todos os dias. Quem de nós pode entender a urgência deste momento? Sentir a dor presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora. Sim, Espírito Santo, nos adverte o Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Arrepender-nos e ouvir a voz de Deus é o que devemos fazer. Por amor, vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor, vamos atender sim ao chamado de Deus. Por amor, vamos levantar e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor, vamos atender sim ao chamado de Deus. Sim ao chamado de Deus. Sim ao chamado de Deus. Ao chamado de Deus para nossa vida. O chamado de Deus para a igreja, para os santos, os remidos do Senhor, que levam a preciosa semente